Tudo começa quando Renata está deitada pensando que não entende como sua mãe pode odiar tanto ela se é sua filha. E em seguida recebe a mensagem de Jerônimo dizendo que sabe o que ela está passando, e que estará com ela independente de tudo porque a ama. E então Renata responde dizendo que espera ele às 9 no bar, a mentirosa, e depois volta a deitar. E enquanto isso Jerônimo conversa com Regina ao telefone, e fala que quer muito ver Renata, e que vai insistir para eles se encontrarem e, nisso ele pega o telefone e fala que acabou de chegar uma mensagem dela confirmando, e fica muito feliz. Na enfermaria, Lázaro está pensando que pode se afastar de todos, mas nunca de Karina, porque jamais vai permitir que ela refaça sua vida com alguém. No aeroporto, Augusto é levado para uma sala, e a enfermeira diz que ele precisa ser revisado, porque tem casos de influenza por aí, mas Augusto fala que precisa pegar o avião, porém a enfermeira fala que sente muito, mas ele está com temperatura elevada. E ela está ali para prezar pelo bem-estar de todos que estão viajando. No bar, Jerônimo espera por Renata, que chega em seguida, e ele pergunta como ela está. E Renata fala que não sabe, e que é filha de uma mulher como Josefina, e pergunta se ele já sabia do resultado, mas ele diz que descobriu junto com Regina, e que achava que ela era a filha, porque isso explicaria muita coisa. Renata diz que sim, mas que infelizmente é filha de Josefina, e Jerônimo diz que sente muito, e ela pergunta se ele sente por ela ou por ele mesmo, e Jerônimo diz que não entendeu. Renata fala que sabe que para ele é muito difícil que ela seja filha da mulher que matou seu irmão, mas Jerônimo diz que a ama, e que enfrentaria qualquer coisa por ela. Na mansão, o delegado está com Gonçalo interrogando uma empregada, e ela conta que Eulália disse que Josefina foi até lá querendo saber de Roberta, e que ela teve que perguntar ao motorista para onde estava levando a mala, e que a coitada ficou com tanto medo que foi embora para seu povoado. Então o delegado diz que vai mandar cercar a casa de seguranças. Renata pergunta se Jerônimo está dizendo tudo aquilo porque está com pena dela, mas ele garante que não, e diz que a ama com todas as forças. E então ela diz que o amor dela também pertence a ele, e Jerônimo garante que os dois vão passar a vida toda juntos, e então eles se abraçam. Augusto volta para casa, e Ezequiel pergunta se ele não vai ao México. E ele fala que foi impedido de subir no avião porque está com um pouco de febre, e deduziram que ele pode estar com influenza porque tem um surto na cidade. Ezequiel fala que é verdade, e que até o padre suspendeu seus trabalhos na igreja porque está de cama. E então Augusto diz que eles querem um comprovante negativo, e não sabe como vai conseguir, e Ezequiel fala para ele ir até o consultório da doutora Marina no dia seguinte, e ele diz que precisa estar no México naquela mesma noite. E, enquanto isso, Jerônimo e Renata vão para um quarto, e ele joga ela na cama, e os dois decidem que vão aproveitar a noite de uma forma especial. Na Bonita, Karina vai até a cozinha e encontra com Lázaro. E pergunta se eles podem conversar, e ele pergunta sobre o que e ela fala que ele está distante e calado, e que não há procura mais como antes. E Lázaro começa a tentar dar desculpas, mas Karina fala que já sabe que tem algo, e quer saber se tem a ver com Aurora, porque sabe que ele saiu com ela à noite e não voltou para dormir, e quer saber se ele está interessado nela. Lázaro fala que nisso ela tem razão, e que realmente saiu com ela, mas que não está interessado nela,
porém precisa admitir que aconteceu algo entre eles à noite. E então Karina, furiosa, fala que esperava tudo de qualquer um, menos dele, e sai furiosa. Por outro lado, Roberta pergunta por Renata, e Regina fala que ela saiu. E Roberta pergunta para onde, e Regina diz que ela não contou, mas sabe que ela foi ver Jerônimo, porque ele disse que está com toda a intenção de voltar com ela. Roberta pergunta se ele não está se importando que a mãe dela tenha matado o irmão dele, mas Regina diz que o amor deles é mais forte, e que vai ficar muito feliz em ver Renata com Jerônimo, porque é um homem que a ama e vai protegê-la. Roberta finge que concorda, e Regina fala que ela também vai encontrar alguém, e então Roberta muda de assunto e pergunta se ela tem internet em casa, e se poderia emprestar o computador para ela checar seu e-mail, porque está totalmente por fora do que está acontecendo. Regina diz que sim, e então fala que sabe bem que isso tudo aconteceu muito rápido, mas confessa que tem esperanças que um dia Roberta a chame de mãe, e então sai do quarto, e Roberta acha tudo um saco. A mansão está rodeada de seguranças, e então Josefina se aproxima e fica pensando como vai fazer para entrar. E nesse meio tempo, Honório está jantando com Adriana e Constanza. E conta para a filha que a esposa está indo muito bem na terapia, e que em breve vai estar melhor, e Adriana acha ótimo. E nisso Constanza tenta pegar o garfo para comer, mas não consegue por muito tempo, e então Honório fala para ela ficar tranquila, e que não precisa fazer tudo em um só dia. O telefone de Roberta toca, e Adriana vai atender, e Josefina fica irritada e desliga, e então Honório pergunta quem era, e Adriana diz que não sabe, mas acha que pode ser Fina, porque desligou logo que ouviu a voz dela. Constanza começa a ficar nervosa, mas eles falam para ela se acalmar, e então Honório pega o celular e fala que vai desligar e esconder, e Adriana fala para Constanza ficar tranquila, porque essa mulher não vai fazer mal a ela. E enquanto isso, Carlos pergunta para Lázaro porque ele disse isso para Karina. E ele fala que não tinha outra opção, e que talvez assim seja mais fácil para ela desistir de se casar com ele, porque ela ainda está vinculada ao marido. E Carlos fala que não gostaria de estar na pele dele, mas admira demais o cunhado, porque isso é um grande ato de amor. Mas Lázaro diz que infelizmente esse amor jamais será consumado. Karina chora com Alzira, que fica surpresa dizendo que Lázaro não é esse tipo de homem. Mas ela fala que desconfiou dos dois desde o dia da tempestade, e lembra que eles estavam se tratando com muito carinho, e Alzira diz que isso é verdade. Ezequiel chega e pergunta o que está acontecendo, e Alzira conta que Lázaro estava enganando Karina, porque saiu com Aurora à noite e não voltou para dormir, e disse isso na maior cara lavada, e deixa Ezequiel entre a cruz e a espada. Renata e Jerônimo jantam juntos, e ela admira ele dizendo que o ama, e Jerônimo fala que sonhou muito com esse momento, os dois juntos sem ninguém para atrapalhar, e pede para eles não falarem do passado, e Renata fala que ficou muito mal quando pensou que tinha perdido ele, mas Jerônimo garante que eles ficarão juntos para sempre. E então os dois se beijam. Na cruz de amor, Augusto fala com Renata por vídeo e pergunta o que aconteceu, e ela fala que Jerônimo já se aproveitou para se aproximar de sua irmã, diferente dele que disse que iria para a cidade mas ainda está na fazenda, e Augusto fala que não deixaram ele subir no avião, mas quer saber aonde está Renata,
e Roberta diz que nesse momento ela deve estar nos braços de seu ex-marido. Na casa de Constanza, César chega e Adriana fala que estava esperando mais de 1 hora por ele, mas César fala que se perdeu, porque esqueceu o caminho, e Adriana fala que ele precisa ver isso, porque está muito estranho. Ele pede água para tomar um remédio, e Adriana manda ele procurar um doutor, mas César garante que está bem e pergunta se ela quer sair para eles conversarem. Ela manda ele sentar, e diz que prefere conversar ali, e então César pergunta como está a mãe dela, e Adriana acha estranho e pergunta se ele está se referindo a Constanza, e César diz que sim, e ela diz que ela já foi dormir. Adriana fala que já tomou uma decisão, e César pergunta do que ela está falando. E ela explica que estava em dúvida entre ele e Matias, mas já decidiu que vai ficar com Matias porque é ele quem ela ama. Matias fala com Julieta ao telefone e conta que vai viajar com Adriana no dia seguinte, e então ela diz que adoraria ir com ele, e então pede para ele ligar quando voltar, e Matias promete que fará isso. De volta em casa, Adriana fala que queria que César fosse o primeiro a saber de sua decisão, e então ele diz que tudo bem, e que se ela e Matias se amam ele só pode aceitar, e diz que é um bom perdedor, mas Adriana fala que não é isso, mas Matias chegou antes na vida dela. Ele se despede, e quando vai saindo, sente a dor de cabeça de novo e acaba desmaiando. E Adriana entra em pânico. Renata fala para Jerônimo que está nervosa pensando como vai explicar para seus filhos que a avó deles matou o tio, mas Jerônimo fala que não quer falar sobre isso, porém Renata insiste dizendo que seus filhos podem ser iguais sua mãe, mas Jerônimo garante que isso não vai acontecer, porque eles serão criados com muito amor e carinho, e fala para ela não pensar nisso, porque ela terá uma vida maravilhosa com um homem que a ama. A Adriana consegue acordar César, e ele pergunta o que aconteceu, e ela fala que ele desmaiou, e que os dois estavam ali conversando, mas ele não se lembra disso, e então diz que vai embora porque deve estar muito tarde, e Adriana fica se perguntando o que está acontecendo com ele. Renata fala para Jerônimo que tinha tomado a decisão de terminar com Augusto, e que ele viria no México para os dois conversarem, porque não acha justo estar com ele sendo que seu coração e seus pensamentos são dele, e Jerônimo acha ótimo. Ele conta que também terminou com Marina, e Renata fica animada perguntando se ele sabia que os dois voltariam, e ele diz que não, mas que tinha certeza do amor que sente por ela. E então os dois se beijam e continuam curtindo a noite. E nesse meio tempo Gonçalo pergunta para Regina como Roberta está, e ela conta que a filha já dormiu, e diz que está muito agradecida a Deus por trazer sua filha salva, e que agora ganhou mais uma, porque se Renata permitir, ela quer ser uma mãe para ela, e assim só ficaria faltando sua mãe para ter sua família completa. Gonçalo a corrige, e ela diz que é verdade a família deles, e ele fala que em breve ela vai se acostumar a falar no plural, porque eles vão se casar, e assim terão toda a vida pela frente para aproveitar. No povoado, Ezequiel vai atrás de Lázaro querendo saber que história é essa que ele se meteu com Aurora. E Lázaro diz que só queria decepcionar Carina, porque não pode se casar com ela. E então Ezequiel quer saber o porquê e diz que já provou para o amigo que é de confiança. E então Lázaro diz que vai contar, mas que ele vai precisar levar esse segredo para o túmulo. Alzira pergunta para Carina o que ela está planejando,
e ela fala que vai vender tudo que tem e ir embora do povoado para refazer sua vida, mas Alzira fala que ela vai se sentir muito sozinha, e pergunta se ela não vai esperar o casamento de Matilde e Carlos, mas Karina diz que não, porque eles não vão se casar no fim de semana, porque o padre está com influenza, e pelo menos assim ela não vai precisar ver Lázaro de novo. Ezequiel fala para Lázaro que com certeza foi Augusto que mandou matar o doutor, e Lázaro diz que isso faz sentido, e que talvez Jerônimo não quis falar nada porque é discreto, e então Ezequiel diz que a cada dia tem mais medo de estar a serviço de Augusto, porque teme que ele queria fazer o mesmo com ele. Lázaro fala que o amigo precisa dar um jeito de sair dessa situação o quanto antes, e Ezequiel diz que ele tem razão, e pergunta quando Jerônimo vai voltar. Regina e Gonçalo tomam café juntos, e nisso Roberta se aproxima e eles perguntam como ela dormiu, e ela diz que muito bem, e então Regina pergunta se ela precisa de algo de sua casa, porque ela pode ir lá buscar, mas Gonçalo diz não, porque Josefina foi até a casa para esperar pela chegada de Roberta. Ela fala que não quer vê-la, principalmente agora que sabe que ela não é sua mãe, e Gonçalo diz que com certeza ela vai tentar entrar em contato, e pede para Roberta avisar. Mas ela diz que não tem mais celular, e Gonçalo garante que vai levar um novo para ela. Roberta pergunta por Renata, e Gonçalo diz que ela deve ter dormindo na casa de Constanza, e diz que vai ligar para ela, e nisso Renata está deitada com Jerônimo, e fala que seu celular está tocando, mas ele impede ela de levantar para atender, e nisso Marina faz o cálculo dos dias que seu período está atrasado, e então resolve pegar um teste de gravidez e ir fazer. Enquanto isso Jerônimo e Renata fazem planos para o futuro e garantem que ficarão juntos pelo resto da vida. No consultório, a secretária de Marina entra na sala chamando por ela, e então Marina sai do banheiro, e a moça pergunta se ela está mal, e ela diz que não, e então ela pergunta o que aconteceu, e nisso Augusto chega na hora e escuta quando Marina fala que está grávida. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.